Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um gaveteiro. Na realidade, eu vou partir de gavetas prontas e vou criar a estrutura para colocar essas gavetas. Essas gavetas que vocês estão vendo aqui, eu consegui numa caçamba do meu vizinho. Ele está reformando a casa e um dia eu passei de carro e vi essas gavetas na caçamba. São gavetas muito boas, feitas de madeira maciça, só o fundo que é uma chapa de compensado. Eu vou adaptar 4 gavetas embaixo dessa bancada, que é a minha bancada aqui no espaço da oficina onde eu faço bagunça, faço poeira, sujeira e tudo mais, que vocês já viram em diversos vídeos. Então eu vou mostrar esse raciocínio de como adaptar as gavetas, as corrediças, os descontos necessários, para que vocês, quando tiverem uma situação nesse sentido, vocês possam adaptar a situação que vocês tenham. Para iniciar essa adaptação das gavetas, eu preciso partir das medidas externas, das medidas grandes, para poder começar a calcular as medidas de plano de corte e tudo mais. Fazendo uma conta aqui em relação à profundidade das gavetas, as gavetas têm uma profundidade de 48,8 centímetros e eu tenho uma profundidade na bancada de 57 centímetros. Isso dá uma diferença de mais ou menos 9 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o máximo possível essas gavetas para trás, alinhando com o fundo da bancada, justamente para sobrar um espaço aqui na frente, no tampo, para que eu possa prender algum sargento sem ter nenhum problema. Porque se eu alinhar as gavetas aqui, eu vou perder esse espaço, essa pega de prender qualquer peça com o sargento no tampo da bancada. Depois de colhidas as medidas na bancada, agora eu vou partir para definir as medidas da caixa que eu vou criar para colocar na bancada, a caixa do gaveteiro. Aqui na oficina eu tenho muito problema de umidade e tanto é que os painéis aqui são metálicos, justamente porque se eu colocar um compensado ele acaba mofando. Eu fiz várias coisas aqui na oficina utilizando um MDF naval. O MDF naval ele é resistente à água, então ele não mofa. E me sobrou um pedaço de uma chapa, mais de meia chapa de 6 milímetros. Então eu vou aproveitar essa chapa de 6 milímetros para criar essa caixa do gaveteiro. Então as duas laterais eu vou utilizar duas chapas juntas, eu vou uni-las colando e aparafusando e eu tenho aí uma espessura de 12 milímetros, que já é suficiente para criar atender essa necessidade. No caso de vocês, se vocês forem criar um gaveteiro, ou de MDF ou de compensado, utilize um compensado de 15 milímetros ou um MDF de 15 milímetros, está de bom tamanho. Eu tenho aqui o desenho da caixa que eu vou criar. Então, se vocês repararem, eu tenho aqui linhas duplas, né, que são as duas laterais onde eu vou juntar o MDF. Eu estou preso, a medida que me prende nessa situação em que eu vou fazer é a altura. A altura que eu tenho na bancada, que no caso eu medi 58,3, mas depois conferindo, eu estou deixando 58 centímetros. Estou dando uma folguinha porque eu tenho algumas irregularidades embaixo do tampo da bancada. Então, externamente, essa caixa tem que ter no máximo 58 centímetros. Aí eu tenho 6 milímetros em cima, 6 milímetros embaixo, que é a base e a cabeça da caixa. Isso eu tenho que estar no limite para poder encaixar essa caixa embaixo da bancada. Então me sobra internamente 56,8 centímetros de altura, área livre para que eu encaixe as 4 gavetas que eu quero colocar. As 4 gavetas, medindo elas, eu tenho uma altura de 55 centímetros. Então 55 centímetros de gaveta para encaixar em 56,8 me sobra 1,8 centímetros. Dividindo 1,8 centímetros pelos vãos que eu preciso deixar, que são 3 vãos entre as gavetas e mais um embaixo e um em cima. Isso me soma, são 5 vãos. Então 1,8 centímetros dividido por 5 me dá 3,6 milímetros. É uma folga bem justa.
Se eu tiver alguma diferença nas gavetas, isso pode dar encrenca. Então, quando vocês forem realizar o gaveteiro de vocês, deixe um pouco mais de folga, deixe 5, 6 milímetros entre as gavetas e entre a gaveta e o corpo da caixa, entre a caixa do gaveteiro. Bem, como eu não tenho escapatória, eu vou deixar os 3,6 e aí eu vou ter que talvez ajustar alguma coisa na corrediça para tirar alguma diferença que tenha no gaveteiro. Com relação à largura, eu tenho a caixa com 48,8 centímetros, a gaveta. A gaveta tem 48,8 centímetros de largura. Eu preciso acrescentar nessa medida da gaveta a largura da corrediça, que aqui no caso eu vou utilizar corrediça telescópica e a corrediça telescópica gasta 13 milímetros. Se eu medir aqui com o paquímetro, eu tenho 12,45 milímetros. Então eu vou arredondar para mais, são décimos de milímetros. Então 13 milímetros, duas corrediças, 13 mais 13, 26 milímetros. Então eu tenho 49 centímetros de largura da gaveta, mais 26 milímetros para a corrediça. Então isso me soma 51,6 centímetros. Essa é a largura interna que eu tenho que ter para encaixar essas gavetas. Com relação à profundidade, a gaveta tem 49 centímetros. Eu vou deixar meio centímetro atrás e meio centímetro na frente de folga. Então isso dá 50 centímetros, que é o que eu tenho aqui definido, 50 centímetros de profundidade. Então, definidas estas medidas, agora eu posso definir meu plano de corte para poder cortar essas peças e criar a caixa do gaveteiro. Então eu tenho aqui duas peças, a base e a cabeça da caixa, com 54 centímetros. O que é esse 54 centímetros? É o 51,6 interno, mais 12 milímetros de cada lado, ou seja, soma 54 centímetros. Eu tenho duas peças, então está aqui, 2 vezes 54 por 50, que é a profundidade. Eu tenho aqui 4 peças iguais, onde eu vou juntar duas e duas. Essas peças têm 56,8, que é a medida interna, pelos 50 de profundidade. Então está aqui, 4 vezes 56,8 por 50. E por final, a tampa do fundo, a tampa onde vai selar a caixa por completo. Que aí são as medidas externas. Eu tenho 58 por 54, porque a tampa externa, o fundo da caixa vai entrar por fora, abraçando todas as espessuras. Então, 1 vezes 54 por 58. Então aqui eu tenho definido o meu plano de corte para a minha situação. Logicamente, eu estou explicando para vocês, o meu intuito é mostrar o raciocínio a ser feito. Ou seja, você precisa definir o tamanho da sua gaveta. Definido o tamanho da gaveta, você precisa definir a largura da caixa onde elas vão ser colocadas. Isso envolve a largura da corrediça que você vai utilizar. E na altura da caixa, você precisa definir a folga entre as gavetas. Então, basicamente, são essas definições que você precisa fazer antes de criar a caixa do seu gaveteiro. Bem, a chapa que eu tenho disponível, ela tem 1,84 por 1,37. Então, eu criei aqui o plano de corte só para ilustrar para vocês o raciocínio do plano de corte aqui na minha situação. Então, eu tenho aqui 1,84 por 1,37. A medida que mais se repete é 50 centímetros, então eu considerei duas fatias de 50 centímetros, aqui e aqui. E dentro desses 50 centímetros eu fui colocando as medidas fracionadas. Então eu tenho 4 peças de 56,8. Então tá aqui 1, 2, 3, me sobrou uma ponta de 14. E aí pus a outra aqui. E mais duas de 54. Tá aqui 54, 54 por 50. Agora, para o fundo, que é uma peça de 54 por 58, eu não tenho como colocar uma peça inteira.
porque não está me sobrando madeira nessa dimensão. Então, como está no fundo, eu vou emendar 2 pedaços, não vejo problema nenhum. Muita gente me escreve pedindo que eu fale sobre serra circular manual, serra circular de bancada, ou mesmo me pedem para adaptar uma serra circular manual em uma bancada. Então eu vou aproveitar esse vídeo, já que eu vou usar a serra circular, e vou falar um pouquinho dela. Serra circular eu considero uma máquina uma das mais perigosas para ser utilizada, então ela precisa ser utilizada com muita responsabilidade. A serra circular manual, você leva a máquina à madeira, então você põe a guia e tal, e você faz o corte. Eu considero ela até mais segura do que a serra circular de bancada, onde você está passando a madeira próximo da serra, então aí você tem o perigo de aproximar as mãos perto da serra. Com relação à precisão, se você utilizar uma serra circular manual, utilizando algum jig ou mesmo uma guia, simplesmente uma guia reta com 2 sargentos, você consegue realizar cortes com precisão perfeita. Logicamente você precisa ter a precisão de marcar e prender a guia no lugar certo. E, logicamente, dar os devidos descontos da base da serra em relação à serra. Isso eu já mostrei em alguns vídeos, esse detalhe. E agora eu vou aproveitar e vou fazer esses cortes de 50 centímetros de largura. Vou usar um deles e vou mostrar para vocês novamente como utilizar uma guia e a serra circular manual. Depois eu vou mostrar uma serra circular de bancada. Uma serra circular de bancada de mercado, com as suas devidas proteções, e vou realizar os outros cortes, para também ilustrar a vocês o uso dessa serra. Agora, com relação à adaptação de uma serra circular em uma bancada, isso é uma coisa muito séria de ser feita, porque você, ao adaptar uma serra circular manual numa bancada, você não tem as proteções de fábrica que vem numa serra própria para isso. E aí a questão de segurança fica muito complicada. Então, eu prefiro me isentar de fazer esse tipo de projeto, porque o nosso público é muito eclético. Então, existe desde o que tem um pouco de conhecimento ao totalmente leigo, e realmente a segurança acima de tudo. Então vamos passar aos cortes. Para realizar o corte com a serra manual, eu vou primeiro marcar a medida que eu preciso, que é 50 centímetros. Essa medida é a medida que eu preciso da peça cortada. Se eu colocar a guia nesta medida, a hora que eu passar a serra vai cortar mais para dentro. Por quê? Porque a serra está deslocada da base 30 milímetros. Então o que eu preciso fazer? Logicamente cada máquina vai ter uma medida, então você vai precisar medir. Aqui no caso eu estou medindo a serra, eu estou incluindo a espessura da serra, porque a serra vai ficar para o lado de fora do corte. Então eu tenho 30 milímetros, ou seja, eu marquei 50 e eu preciso deslocar a minha guia 30 milímetros, para que a hora que a serra passar, a serra passe exatamente no 50, que é o que eu preciso de madeira acabada. Uma dica importantíssima de segurança: sempre que você estiver manipulando a sua máquina, tirando medida, definindo esse tipo de situação, mantenha ela desligada da força. Só ligue na força quando você realmente vai realizar o corte. Marquei os 50, que é a peça que eu preciso acabada, mais 30 milímetros para prender a guia. Agora eu vou realizar o corte, então eu ligo a máquina na força e protejo os olhos. Se você quiser conferir a medida que você marcou, você inicia o corte, só rela a serra na madeira e para. E aí você confere se realmente a sua marcação está correta. Agora está perfeito.
Uma outra opção para realizar os cortes é usando uma serra circular de bancada. Logicamente, você vai ter que fazer um investimento maior, mas é uma serra muito boa. Eu especificamente tenho aqui uma serra do tamanho médio, logicamente não é um tamanho de uma marcenaria, e também, além dessa, existem algumas menores. Essa daqui, particularmente, tem alguns recursos, onde eu aumento o apoio para a madeira em cima da bancada. Então, eu posso abrir essa peça, eu aumentei a autonomia de corte da máquina. Para vocês terem noção, eu tenho aqui no máximo uma peça de 64 centímetros que pode ser cortada. Eu tenho dois apoios, um para a lateral aqui e um para frente. Então isso aumenta a minha área de trabalho. Eu tenho possibilidade de apoiar madeiras maiores e realizar cortes, como eu falei, até 64 centímetros. Bom, essa aqui é a guia da máquina, em paralelo à guia que eu coloquei usando 2 sargentos. Essa daqui faz esse papel. Eu tenho aqui uma escala, que é justamente onde eu regulo essa guia e coloco a medida que eu preciso. Então eu vou mostrar essa regulagem para vocês e vou realizar o corte. Aqui eu tenho uma lente de aumento que me facilita a visualização da medida que eu vou marcar. Então, depois que eu marquei a medida, eu travo a guia. Agora ela está travada, não tem problema nenhum. Bem, agora que as peças estão cortadas, as peças da caixa, eu vou, antes de emendar a caixa, de montar a caixa, eu vou aproveitar, até por uma questão didática, e já vou prender as corrediças. Então eu vou explicar para vocês o processo, o passo a passo dessa ação. Então eu já cortei aqui uns espaçadores na medida que eu preciso, prendi com fita crepe e juntei o conjunto todo só para eu ter certeza de que vai dar certo, que eu não vou ter nenhuma surpresa. E aqui eu tenho a lateral encostada. Vejam que eu juntei as duas peças, como eu falei a princípio. Então essa daqui é a lateral onde vai receber as corrediças. Então vocês vejam que está perfeito aqui a altura da altura da lateral da caixa. Então, agora eu já fico mais tranquilo, eu posso começar o processo de prender as corrediças. Então eu tenho uma parte, na parte de baixo, onde eu tenho o fundo, aqui eu tenho o fundo da gaveta, e eu tenho vamos dizer, um espaço aqui de 4 centímetros. Em todas elas eu tenho 4 centímetros, na parte de baixo da lateral. O que eu vou fazer? Eu vou padronizar e colocar a corrediça no meio desses 4 centímetros. Então eu padronizo dessa maneira. Então todas as gavetas vão ter a corrediça nessa posição. Bem, eu estou aqui com as duas primeiras gavetas de baixo para cima e eu vou fazer a marcação nessas duas. As outras vão se repetir. Então eu tenho aqui essa parte de baixo que tem 4 centímetros. Então eu vou pegar a metade, 2 centímetros. Essa marcação é o eixo da primeira corrediça. Agora eu vou marcar aqui na outra gaveta, aonde vai a posição da outra corrediça. Essa é o eixo da segunda gaveta. Eu vou aproveitar aqui o recurso do paquímetro e vou definir essa medida. Ao invés de fazer um gabarito, como eu tenho o paquímetro, eu vou usar. Então eu vou definir a distância entre a primeira e a segunda corrediças.
Então tá aqui, agora eu fixo a medida com o parafuso do paquímetro. Então essa é a medida de uma corrediça a outra. Para iniciar a marcação na lateral da gaveta, na lateral da caixa, de baixo para cima, eu vou pegar a folga, por fora da folga, até o meio da primeira corrediça, que é 2,4 centímetros. Sempre que você tiver que fazer, eu diria qualquer peça que você estiver fazendo, montando, criando, você vai esbarrar na perfeição, você precisa ser preciso nas medidas. Então uma coisa que conta muito é a qualidade das ferramentas que você está usando, principalmente ferramentas de medição. Então uma boa escala, um paquímetro, um bom esquadro, que você tenha as medidas com precisão, para que não ocorram diferenças e o trabalho fique mal feito. Bem, então eu vou marcar 2,4 centímetros da parte de baixo até a primeira corrediça. Como a lateral está no esquadro, eu vou usar um esquadro para riscar o local onde vai a primeira corrediça. Agora eu vou marcar a segunda, a terceira e a quarta corrediça, justamente usando a medida que eu prendi aqui, que eu fixei no paquímetro. Agora eu vou marcar na outra peça, na outra lateral. Na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou rebatendo a medida na outra lateral. Eu estou posicionando a régua, a escala, no alinhamento do risco e vou riscar a sequência dele na outra madeira, na outra lateral. Bom, agora eu preciso definir aonde eu vou colocar a corrediça, em que posição da gaveta, não na altura, mas e sim na profundidade da gaveta. Então eu posicionei aqui a gaveta em relação à lateral. Eu tenho aqui uma diferença na frente e uma diferença atrás. Essa diferença eu deixei de propósito, justamente para dar uma folga. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a corrediça pela parte da frente da gaveta, que praticamente é a parte útil que eu tenho da gaveta. Então quando eu puxar a gaveta para fora, eu vou ter ela totalmente para fora da caixa do gaveteiro. Para facilitar a fixação das corrediças, eu vou soltar a parte que vai presa na gaveta, que aí facilita inclusive o posicionamento da corrediça na lateral da caixa. Essa corrediça você puxa ela ao máximo para fora e você vê aqui que tem uma grapa, uma trava. Você aciona essa trava e a peça se solta. Então eu vou soltar todas essas partes das corrediças. Ao iniciar a fixação das corrediças, preste muita atenção na posição para que você não fixe errado. E logicamente elas são rebatidas, então aqui é a frente da corrediça do lado de cá e aqui é a frente da corrediça do lado de cá. Ou seja, é para onde ela sai é a frente. Então tá aqui, eu vou alinhar. A corrediça permite algumas regulagens, poucas, mas permite. Vejam, aqui é a parte de trás da corrediça, onde é presa na lateral da caixa do gaveteiro. Vejam que tem umas linguetas aqui.
Essa lingueta é um recurso caso você deixe a caixa ligeiramente maior do que a largura das gavetas. Então você precisa compensar, porque é tudo muito exato. A corrediça ela não abre, ela corre perfeita. Então, se você tiver uma diferença um pouco a mais, você pode compensar abrindo essas linguetas e isso permite o quê? Que a corrediça entre um pouco para dentro, mais próxima da gaveta, e você compensa a diferença a mais que você tiver na largura da caixa. Caso aconteça o contrário, ou seja, a caixa fique menor, aí não vai ter jeito, realmente você vai ter que refazer, porque senão a gaveta não vai entrar, ela vai travar. Então você tem aqui um recurso no caso da caixa ficar ligeiramente maior. Existe também uma regulagem, vejam que tem uma furação ovalada. Isso, se você colocar o parafuso nessa furação ovalada, permite que você regule a parte da caixa, que é esta parte, para frente e para trás. E a peça que está na gaveta tem essa regulagem ao contrário, ou seja, na vertical. Você tem nos dois sentidos. Então você também pode ter uma regulagem, ou seja, uma regulagem na folga da gaveta, na folga entre as gavetas. E aí você solta o parafuso, movimenta um pouco esse espaço e consegue regular a folga entre as gavetas. Então essas são as regulagens que essa corrediça permite. Para facilitar o posicionamento do parafuso, eu vou usar uma ponta para fazer um furinho na madeira. Bem, eu terminei de colocar a parte da corrediça na caixa. Então tá aqui as duas laterais com as devidas corrediças. Agora eu vou passar para colocar as peças correspondentes das gavetas. Como eu disse a princípio, eu iria colocar a corrediça no meio desta parte da gaveta. Esta parte tem 4 centímetros, achei o eixo, que é 2 centímetros, fiz uma linha e agora eu posiciono a parte da corrediça que corresponde à gaveta. Eu alinho aqui na frente. Como vocês viram, eu usando o nosso jig 90 graus, prendi um dos lados. Na realidade essa aqui é a parte de cima da caixa. Então agora eu vou mostrar para vocês fixando a outra lateral. Vou colocar esta lateral, a outra lateral, aliás, a base aqui.
Como eu estou aproveitando um final de chapa, eu não tinha uma peça inteira para colocar no fundo, então o fundo vai ser colocado em duas partes, que não tem problema nenhum. Como a caixa está ligeiramente fora de esquadro, o que eu vou fazer? Olha, eu alinhei aqui esta peça e alinhei esta peça aqui. E a gente vê que tem uma diferença, é justamente a diferença do fora do esquadro. Então eu vou prender aqui e aqui, e aí eu forço, chegando ela no esquadro, e prendo nas duas outras laterais. A caixa está pronta, está toda presa no esquadro, e agora eu vou para a prova de fogo, que é realmente colocar as gavetas e ver o que que deu. Eu estou falando isso porque certamente vão ter ajustes para serem feitos, ajustes nas corrediças. Então vamos ver o que deu. E tá aí, as gavetas estão no lugar. Agora é necessário analisar as folgas para ver onde eu preciso ajustar as folgas. Eu estou percebendo que a gaveta está encostando aqui em cima, na parte do teto da caixa. Está fazendo barulho. Então eu preciso regular descendo ela um pouquinho. Aí eu vou fechar um pouco essa junta aqui. Essa junta, ela está bem menor do que esta e esta. Então, eu vou fazer esse ajuste. Eu vou soltando os parafusos e dando uma ligeira regulagem nessas folgas. Então vejam que eu tenho um buraco ovalado na vertical, que é justamente a regulagem na altura. Então eu vou afrouxar esses dois parafusos. Eu afrouxei os parafusos. A minha intenção é subir a gaveta. Vejam. Eu tenho que subir para diminuir a folga de cima. Então eu ajusto aqui a corrediça, subindo um pouco dentro do furo. O parafuso dentro do furo, eu subo e aperto novamente. Logicamente isso você vai ter que soltar, prender, soltar, prender e ir fechando e observando como ficou a folga. Essa gaveta de cima, eu abaixei a parte da frente dela um pouco, ou seja, mexi nos dois parafusos da frente, mas a parte de trás da gaveta ainda está raspando no teto, então eu vou ter que soltar, como eu falei, soltar a gaveta para ter acesso no terceiro parafuso e descer a parte de trás também para que ela não raspe. Então eu vou fazer isso. Eu tenho que soltar a gaveta nas grapas que ela tem. E o parafuso está aqui, ó, o terceiro parafuso. Agora eu volto a gaveta novamente. Esse ajuste é um ajuste fino que você vai ter que fazer, não tem jeito, porque à medida que você parafusa, prende as corrediças nas peças, elas é quase impossível você deixá-las extremamente alinhadas. E alinhadas entre elas. Então, por isso que existe esse ajuste. Mas eu acredito que as folgas estão boas. Então, estão todas abrindo com facilidade, não está agarrando nada.
Então o gaveteiro deu certo. Esse projeto, este gaveteiro, é um gaveteiro para oficina. Então, aqui no caso, eu vou puxar a gaveta pelo buraco que ela tem e eu estou vendo aqui na lateral, dos dois lados, a corrediça. Se você quer um acabamento melhor, ou seja, um acabamento melhor não, se você quer um gaveteiro com acabamento, em que não apareça a corrediça, você vai precisar entrar com uma frente na gaveta. Justamente essa frente tem um excesso a mais, justamente para cobrir a visão da corrediça. Eu não tenho aqui uma madeira, não sobrou um pedaço que eu pudesse fazer uma frente para mostrar para vocês. Mas eu estou mostrando aqui que a largura está praticamente encostando nas duas laterais. E isso teria que estar pegando a altura total da gaveta. E aí você coloca um puxador ou deixa uma fresta maior e deixa essa frente um pouco mais embaixo e puxa ela por baixo. Quer dizer, existem diversas opções. E o gaveteiro está devidamente instalado embaixo da bancada. A caixa do gaveteiro entrou bem justa, então isso é bom porque não precisa nem travar ele está travado. Então mais um espaço organizado da oficina para colocar um monte de coisa. E ainda sobrou espaço para colocar aqui um aspirador, para ele não ficar voando aí pelo chão. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!